Bem, pessoal, voltando aí com mais um vídeo sobre o teorema da amostragem. Então, agora nós vamos discutir um efeito muito importante conhecido provocado pela subamostragem, que é o aliasing, né? Alias, ele nada mais é do que o fenômeno que acontece quando, devido à baixa amostragem, os espectros de Fourier se sobrepõem, né? Então, a gente perde conteúdo de alta frequência, fazendo com que o nosso sinal ele seja corrompido aí por alguns artefatos, né, e efeitos indesejáveis. Em imagens, esse efeito é muito comum por causar esse tipo de padrão que vocês estão vendo aqui, né? Ó, uma espécie de serrilhado, né? Que meio que diz o seguinte: você deveria ter, né, deveria ter uma taxa de amostragem maior, a resolução deveria ser maior, né? Para conseguir é, representar os objetos de maneira mais suave. Para quem conhece aí um pouco, né, sobre jogos eletrônicos e videogames, sabe que esse é um fenômeno muito comum, né? Você de repente tem lá um aparelho, né, que quando ele lançou a taxa de resolução máxima dele lá na tela, a imagem, sei lá, a resolução era 480p. E aí o tempo passa, né? A indústria de jogos evolui e aí começa a lançar jogos que rodam aí numa resolução 720p. E aí o que você vai fazer? O seu dispositivo lá, eletrônico, ele não tem como amostrar a 720p. Ele só tem como mostrar 480. Então, o que que acontece? Certamente vai haver sobreposição no espectro de Fourier lá desses sinais. Então, vai surgir esse tal de alias, né? Vai surgir esse serrilhado. Aí, qual que é, né, a solução? A solução são os filtros anti-aliasing, né? Os filtros anti-alias, eles meio que vão fazer o quê? Dar uma certa borrada no sinal, que quando a gente aplica um filtro anti-alias, a gente está, na verdade, basicamente cortando conteúdo de alta frequência, né? Que é onde há sobreposição dos espectros. É o conteúdo de alta frequência sobreposto que causa o surgimento desses padrões aqui, ó. Então, quando eu vou lá e corto o meu espectro para que ele seja um pouco menor, eu estou jogando fora conteúdo de alta frequência. Detalhe, por um lado é bom, o efeito de aliasing some. Por outro, é ruim, porque eu estou jogando detalhes fora. Eu estou meio que dando uma borradinha, uma borrada no sinal. Então vamos entender matematicamente aqui, ó, o porquê que isso acontece. Então, é claro que aqui nós vamos estar sempre no analisando o cenário 1D. Nosso sinal é 1D. No caso que eu falei de imagens, né, em jogos e tal, a gente teria um sinal bidimensional. E aí, a transformada de Fourier 2D, isso aqui é muito mais difícil de analisar. Vamos aqui supor, ó, esse aqui é o nosso sinal no domínio do tempo. E ele tem como transformada de Fourier esse espectro aqui. Esse aqui é a transformada de Fourier do meu sinal, limitado em banda, perfeito. O que que eu vou fazer? Eu vou amostrar o meu sinal. Então, para eu amostrar o meu sinal, eu preciso multiplicar o meu sinal analógico por um trem de impulsos deslocados e espaçados por delta t, tudo bem? Então, eu vou pegar um trem de impulsos
e vou multiplicar ele, né? Eu vou pegar isso aqui e fazer um produto aqui, vezes. Quando eu multiplicar isso por isso, o que eu vou obter aqui, ó, são as amostras do sinal espaçadas por ΔT. Só que, pessoal, a gente tem que analisar tudo que acontece no domínio do tempo, tem algo dual acontecendo lá no domínio da frequência. O que acontece quando eu fiz esse trem de impulsos aqui, ó? Se no domínio do tempo eles eram espaçados por ΔT, no domínio da frequência, como a frequência é o inverso do período, vai ser espaçado por 1 sobre ΔT. Tudo bem? Então, quanto mais pequeno, quanto menor for esse intervalinho aqui, ó, quanto menor ele for, maior vai ser o intervalão aqui, ó, entre os deltas no domínio da frequência. Quando eu multiplico aqui, ó, o que significa multiplicação no domínio do tempo, pessoal? Não é convolução no domínio da frequência? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma convolução do meu espectro de Fourier com esses deltas aqui, ó. Só que quando eu convoluo com um delta, resulta no próprio espectro. Convolução com o segundo delta resulta no próprio espectro deslocado. Convolução com o terceiro delta resulta no próprio espectro deslocado. Então, aqui, ó, apesar do desenho não estar muito bom, são 3 cópias idênticas do meu espectro, tudo bem? Produzidos pela convolução desses deltas com esse espectro. O que acontece? Se o meu ΔT aqui é pequeno o suficiente, ele gera um sobre ΔT grande o suficiente, todas as cópias do meu espectro, elas vão estar espaçadas, né? Se isso aqui for longe o suficiente, vai dar o cenário ideal, que é um espectro aqui, um espectro aqui, um espectro aqui. Aí eu venho aqui e meio que, se eu quero recuperar meu sinal, eu multiplico por um filtro passa-baixa ideal, tá aqui, ó. Todas as frequências do meu sinal intactas. Por quê? Porque a amostragem foi feita de maneira correta. Agora, vamos supor que o ΔT aqui, ao invés de eu usar muito pequenininho, eu usei ele um pouco maior. E aí, o que acontece? Se o ΔT aqui é um pouco maior, ele é relativamente grande, aqui ele não vai ser tão grande assim. Esses deltas vão estar meio próximos. Quando eu fizer a convolução, olha o que vai acontecer aqui com as altas frequências. Ó. Vai haver o que a gente chama de sobreposição dos espectros. Isso aqui, pessoal, é o aliasing. Isso aqui é o aliasing, tudo bem? Então, se eu tiver que escrever aqui, ó, esse é o fenômeno aliasing. É essa sobreposição nos espectros causada pela utilização de uma amostragem inadequada, de uma subamostragem. Tudo bem? Porque o que acontece agora? Se eu for aplicar um filtro passa-baixa aqui, ó, para recuperar as frequências, que vai acontecer aqui nas bordas? Ó, vai ser uma loucura, que vai ser uma mistura de dois espectros aqui. As frequências altas aqui, ó, todas zoadas. É isso que causa esse tipo de efeito aqui, ó. Tudo bem? É a subamostragem. Então, basicamente, quando eu multiplico por um filtro, passa abaixo aqui, para selecionar exatamente, para isolar o meu espectro de Fourier aqui, ó, porque aqui eu fiquei com um espectro composto de vários, é, de várias, de vários espectros aqui. Eu quero selecionar esse aqui e isolar ele. Quando eu faço isso, que é multiplicar pela função caixa, estou fazendo uma convolução com sinc aqui, né? Tudo bem? Então, quando isso dá errado aqui, significa o quê? Ao fazer a convolução com sinc aqui,
que é justamente o que a gente viu no vídeo anterior. Isso aqui, pessoal, essa expressão matemática é a convolução das amostras com sinc, tá vendo? Então, isso aqui gera um sinal tudo distorcido. Quando eu faço a convolução com sinc, gera tudo distorção aqui no meu sinal. E ele não recupera esse aqui, ele recupera vamos desenhar em vermelho aqui. Ele recuperaria o quê? Mais ou menos assim. Que é o efeito do aliasing, né? Tudo bem? Então, basicamente é isso. Se a taxa de amostragem é imprópria, inferior à taxa de Nyquist, ou seja, o intervalo entre as amostras é maior do que 1/2W, onde W é a frequência máxima do sinal, geralmente, como que a gente faz na prática para mostrar um sinal de maneira adequada? Você vai lá, você estuda o seu sinal analítico, seu sinal analógico. Você vai lá e verifica quem é a frequência máxima do meu sinal analógico. Ah, é tantos kilohertz. Ah, então a minha taxa, o meu intervalo de amostragem tem que ser 1/2 vezes aquela frequência máxima. Tudo bem? Se eu não usar essa taxa de Nyquist, com certeza o meu sinal interpolado, convolução com sinc, vai ser deformado. E no aliasing, isso aqui é a deformação mais ou menos que ocorre, né? Tudo bem? Não é só isso, entre outras coisas, mas a gente, né, é conhecido o alias por esse efeito serrilhado feio aí. Tá faltando é basicamente isso. Tá faltando pontos de amostragem na sua tela, né, pessoal? Não é isso que você fala? Você joga num videogame portátil pequenininho assim, tá faltando ponto ali na tela para, né? No fundo é isso. Muito bem. Então, qual que é a solução, pessoal? É óbvio. Você fala assim para mim: "Ah, professor, a solução é diminuir o intervalo delta t". Sim, mas na prática, o meu dispositivo eletrônico, lá o meu videogame, ele não tem como eu mudar a resolução da tela do meu videogame. Não tem. O que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar um filtro anti-aliasing. Tudo bem? Aí eu vou aplicar esse filtro passa baixa no sinal original. Para quê? Eu venho aqui, quando eu aplico um passa baixa no meu sinal original, eu corto o meu espectro aqui, né, pessoal? Eu corto ele aqui. Então, vamos dizer assim, ó, eu corto ele aqui. Aí, quando eu fizer usar esse intervalo aqui, não vai mais gerar sobreposição. Ele vai ficar certinho ali, o outro fica certinho do lado, o outro certinho do lado, tudo bem? Então, é um filtro passa baixo. Qual que é o efeito? Suaviza o sinal, tudo bem? Quanto mais borrado o sinal for, mais suavizado, menos sobreposição de espectro vai acontecer. Então, é por isso que às vezes, né, os joguinhos aparecem borrar. Ah, mas lá no videogame de última geração, é perfeita a definição, tá, tá. No meu aqui, no meu videogame portátil, tudo meio borrado. É o preço que se paga por se ter uma resolução mais baixa. Não tem como fugir disso, tá certo, pessoal? Então, é isso, pessoal. Então, eu fico por aqui, né? E nos vemos em breve aí com os próximos vídeos. Até mais.